Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai começar, a partir de agora, a falar sobre o assunto muito importante na nossa vida. Ele vai falar sobre o tesouro, onde está a nossa riqueza, a verdadeira riqueza. Então vamos ver as ordens de Deus aqui, né? De cara, né? Tudo aqui é ordem de Deus, mas também tem princípio eterno e promessa. Tudo também é princípio eterno, né? Porque é uma verdade imutável. Então, doa quem doer, seja como for. Talvez, né, a gente, quando lê um texto como esse e está passando uma dificuldade financeira e precisa de mais dinheiro para viver, ou mesmo para fazer coisas que são necessárias. A nossa vida, vou dar um exemplo, você precisa ver sua mãe que mora longe, seu filho que está doente e precisa de um tratamento, comprar uma roupa necessária, enfim, coisas assim. E precisa de mais dinheiro, precisa trabalhar mais, precisa de um salário melhor, precisa de um emprego melhor. E a gente lê um texto desse e fica bem desconcertado, né? Poxa, não ajunteis riquezas, tesouros na terra. Então eu não posso fazer uma caderneta de poupança para poder, né, para poder sustentar minha família, para poder comprar um carro, porque eu preciso de um carro para me locomover, porque de ônibus é mais difícil. Eu não posso juntar dinheiro para comprar uma casa para a gente viver. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que o tesouro é onde eu coloco o meu coração. Eu coloco a minha vida, eu coloco a minha esperança, a minha expectativa. Aquilo lá é o meu objetivo. E, trocando uma palavra, se torna o meu ídolo. E idolatria não dá. Eu estou negando Deus. E a gente vai ouvir Jesus dizendo isso claramente com relação ao dinheiro. Vou até já ler aqui, vou dar um spoiler, né? Ele está dizendo aqui no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, um ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando Jesus fala aqui do tesouro, ele está comparando a essa riqueza
E aí, eu usei um exemplo, mas eu posso ficar rico com pouca coisa. Eu posso ficar rico com um celular, por causa do meu apego, porque aquele é o meu tesouro. Eu posso ficar rico com um óculos, com um carro, ou com uma casa, ou com uma conta bancária, com um cartão de crédito, com uma biblioteca, com um livro, com um smartphone, com um computador, com qualquer coisa, com minhas panelas de cozinha, com o meu fogão, com minha geladeira. Eu posso ser rico com isso. Eu posso colocar ali o meu tesouro. É claro que quanto mais se tem, as chances de eu me apegar às coisas aumentam. Por isso que Jesus fala que é difícil para o rico. Porque a tendência dele a se apegar é muito maior. A tentação sobre ele é muito superior. Agora você imagina um rico santo. Ele vai usar quão bem a riqueza dele para o reino dos céus. A potência que ele será na santidade também tende a ser enorme, porque ele já supera uma barreira gigantesca para a maioria das pessoas, que é não se apegar tendo muito. Então, o problema não está exatamente no ter muito, mas no coração do homem. Porque Deus tem muito. São Paulo vai cantar isso na carta aos Efésios, se não me engano, de rico que era, de tudo, que sendo Deus, não se apegou e se despojou, se fazendo como nós. Então, nós temos que seguir esse caminho de Jesus. E mesmo tendo muito, e tem santos que foram reis, e que tiveram muito, mas não se apegaram, pelo contrário, usaram da sua riqueza, da sua autoridade, do poder que tinham para fazer toda espécie de benefícios. O seu tesouro não era a riqueza, era Deus. Ali estava o seu coração e ali estava o seu tesouro. E vai ser sempre assim. Quem já assistiu ou ouviu falar da trilogia do cinema O Senhor dos Anéis, mesmo no filme Hobbit, que foi lançado, mas está dentro dos escritos do Tolkien. Conheceu aquele personagem, né? O Sméagol. Ele chamava um anel de meu precioso. Só que não era assim, né? Tinha toda uma forma. Ele ficava com os olhos fixos no anel, assim, como que hipnotizado, e dizia: meu precioso. Desse jeito, né? Tá aí uma dica para assistir. É bem isso aqui. Onde está o tesouro, está o coração. E aquilo era tão perigoso que era capaz de corromper qualquer criatura. Não tinha jeito, tinha que ser destruído. E quanto mais poderosa era a pessoa, mais chance de ser corrompida por aquele um anel. Impressionante. Então, por isso a analogia, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra. Quanto mais você acumular, mais chance de você se apegar. Então Jesus fala: não faça isso. Tenha uma vida simples. Não quer dizer que você não vai fazer as coisas, que você não vai poder ter um carro para você se locomover, mas você precisa ter o melhor de todos os carros. Precisa perseguir isso, uma vaidade. Eu posso ter, qual o problema? O problema é o teu coração ficar pegado. É você se tornar um orgulhoso, um vaidoso. Esse é o problema. O problema não está no carro em si. Que alguém fez um carro bonito, que beleza. Você pode comprar, ótimo. Mas e aí? Você vai se apegar a ele? Ele vai ser o seu precioso? Seu coração vai ficar no carro? Ou em Deus? Você vai se fechar no carro e fechar os olhos para aqueles que estão passando necessidade?
Se alguém esbarrar no teu carro novo, bonito, pintadinho aí, cor da hora, e arranhar nele, você vai brigar com essa pessoa por causa do arranhão no seu carro e esquecer que o ser humano ali talvez tenha feito isso sem querer, por algum motivo? Porque alguém encostou no seu precioso carro. Perceba onde está o perigo para nossas almas. E não interessa se é a pessoa que tem 1 bilhão na conta ou se é a pessoa que tem o salário mínimo todo dia ali. Mas o precioso daquele pobre que vive de um salário mínimo pode ser outra coisa. Nós só devemos ter um precioso. Jesus. Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso precioso Deus. Precioso Senhor. É lá onde deve estar o meu tesouro e o meu coração. Então Jesus está falando, ajunte tesouro no céu. Como é que eu vou ajuntar tesouro no céu? Com boas obras. Obedecendo à vontade de Deus, que Deus quer que eu faça, como que Ele quer que eu viva, tendo muito ou tendo pouco. Eu preciso. Por que Jesus chegou para aquele jovem rico e falou para ele vender tudo e dar para os pobres para segui-lo? Porque apesar dele viver bem os mandamentos, e ele disse isso para Jesus, lhe faltava uma coisa para ele ser perfeito. E isso era ter Jesus como seu tesouro. E único tesouro. Mas quando ele ouviu isso, ele não quis. Ele falou, não. Aí foi embora triste. Veja, não era para estar contente? Porque finalmente encontrou o grande tesouro. Por que foi embora triste? Porque Deus pediu algo que ele não queria dar. E Jesus vê o coração. Ah, mas tem gente que Deus não pede isso, mas é você quem vê o coração das pessoas, é Jesus? Para algumas pessoas Deus não pede isso, mas vai pedir outra coisa. Para que ela dê resposta de amor, que vai libertá-la do egoísmo e da esperança neste mundo. Esse mundo a gente vive para passar um tempo, depois a gente vai embora. Para se encontrar com Jesus. E aí? O tesouro no céu foi construído? Foi feito? Vai ser feito se a gente viver conforme a vontade de Deus. A gente vai ter um tesouro lá no céu ajuntado. Caso contrário, a gente só vai trabalhar muito, uma vida inteira, para conquistar um monte de coisa nesse mundo e depois? O que faz com isso? Vai servir para quê quando nós formos diante de Deus? Para nada. Senão para nos acusar, tá vendo? Você perdeu tempo e não ajuntou tesouros aqui. Jesus usa dessa parábola em forma de ordem, né? Essa ordem em forma de parábola para nos alertar do verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza da nossa vida. Então a gente tem que sempre se policiar, porque o mundo hoje é muito mais capitalista do que aquele mundo lá atrás, que também vivia pelo dinheiro e tal, mas muita coisa se trocava, tal, tudo era muito mais simples. Hoje não, hoje a gente tem muito luxo, muito conforto, muito tudo. Tem pecado no luxo, no conforto? Depende. Depende de como está o teu coração, de onde ele está. Se o teu luxo é baseado num escândalo de não fazer nada pelos pobres mais pobres, desse dinheiro ser incorrupto, etc. Mas aquele que é cristão, mesmo tendo muito ou tendo pouco, tem sempre o que dar para alguém, tem sempre o que compartilhar com alguém, tem sempre como amar alguém, porque a verdadeira vocação dele é amar. A gente vê nos outros Jesus, nosso tesouro. A gente vê no outro. E se você que só vive no meio de pessoas que têm muito, mas vê que
entre esses seus amigos milionários, bilionários, seja como for, tem muita gente pobre porque não tem Deus. E você é de Deus, você não pode negar Deus para essa pessoa. Só porque talvez não se dê com ela, é chato, ou talvez seja um adversário, né, dentro do meio que você convive, está precisando de Deus. Dê Deus para ela, dê o que você tem. Mostre outro lado, outra face, como você deve ser. Filho, filha de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículo 21. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Mas ordens e princípios eternos estão em todo esse trecho, do versículo 19 ao versículo 21. A ordem está no não faça, não ajunte tesouros na terra, porque aqui vai acabar a traça, corrói, o caruncho, falando de tesouros físicos também, né? Que caruncho vai comer o quê? Moeda? Não, mas caruncho come plantação, né? Come grãos. Tem gente que o tesouro são a sua fazenda, são as coisas que tem, né? Assim, então tudo isso pode acabar, pode vir um ladrão e roubar. Ou seja, não tem segurança. Não tem segurança. Você vai usar sim, mas tem que usar com sabedoria, não com apego. Isso não é seguro. Sua segurança é em outro tesouro. O tesouro que você ajunta no céu. Então é ordem de Deus. Não se preocupar com os tesouros daqui, ajuntar aqui, mas se preocupar em ajuntar no céu. Lá não tem ladrão para roubar, não tem carucho para devorar, não tem nada para arruinar, né? E aí vem a ordem que continua com esse princípio eterno, essa promessa aqui, que continua: pois onde está o teu tesouro, está o teu coração. Isso é a verdade que não muda, tá? Então, ordem e princípio eterno dos versículos 19 a 21 também. Anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda, e convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixa o seu like também, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Você é o meu convidado especial. Está aqui na descrição do vídeo o passo a passo. O que você precisa fazer para caminhar com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.